Olá, gente! Nós aqui da equipe Pura Luz estamos passando para parabenizar essa nova etapa de trabalho do Márcio Chaves e reafirmar nossa parceria, trazendo nossa contribuição por meio da energia do amor, da paz, do acolhimento e da expansão. Conte conosco nesta nova etapa. Sim, tchau! Tchau! Muito tempo fazendo a mesma abertura, é difícil até mudar isso, né? Mas tem que ser da mesma forma, não tem como. Bem-vindo à Rádio Virtual, bem-vindo você, seja bem-vindo à Conexão. Muito mais do que conexão, uma questão de estilo. Começa agora mais um marciochaves.com. Nossos cumprimentos aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um cumprimento especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Há muitos anos fazendo esse tipo de abertura e não dá para mudar assim do dia para a noite, né? Acaba que a gente fica acostumado. Programa de volta, né? A origem de volta, a rádio virtual, onde tudo começou, né? Onde a história começou, nós estamos de volta agora dentro do site da Rádio Virtual, trazendo aí o complemento dentro dessa programação. Nós iríamos ter voltado em março, né? Mas aí a pandemia novamente acabou atrapalhando os planos, em abril também acabou sendo comprometido, mas conseguimos retornar aí com todas as dificuldades, mas estamos. Como havia dito, o programa de hoje, participação do nosso amigo Tico Barbosa, ele que está aqui conosco no estúdio e vai falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua história, né Tico? Está participando aqui conosco hoje o Tico. Deixa eu abrir o microfone dele aqui. Seja bem-vindo, Tico Barbosa. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, ouvintes da Rádio Virtual. Bom dia, ouvintes do Márcio Chaves. E parabéns por ter retornado. Cubatão já estava sentindo falta dessa sua voz, a voz de Cubatão. Oh, bondade sua, meu amigo, bondade. Lembrando que esse programa ele vai ao ar em qualquer momento. Assim que você clica e entra no site, você acaba ouvindo o programa. Então ele está sendo gravado nas mais variadas horários do dia, em que você pode acompanhar a qualquer momento. Tico, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Você que é uma pessoa super conhecida na cidade, uma pessoa que tem aí uma história muito bacana em Cubatão. E é sobre a sua história que nós gostaríamos de bater esse papo aqui hoje. Falar um pouco sobre você. Nascido em 1º de janeiro de 1956, Francisco Tico Barbosa Júnior, filho da dona Diva de Oliveira Barbosa e do senhor Francisco Barbosa. Nascido em Cubatão? Não, na realidade eu nasci em Santos, o parto foi dentro da minha residência, na Bernardo Broni, número 100. Nasceu em casa? Nasci em casa, nasci de 7 meses e aos 2 anos nós mudamos para o Casqueiro. Em 1958 nós fomos morar no Casqueiro. Então eu sou praticamente cubatense, né? Casqueirense de raiz. Com quantos anos veio para o Casqueiro? Com 2 anos de idade nós mudamos para o Casqueiro, para a Rua Maria Graziella, na época era número 53, era ao lado do campo do Casqueiro, onde hoje é o Centro Esportivo Armando Cunha.
E ali permanecemos por 19 anos, depois fomos para a rua Estados Unidos e continuamos morando no Casqueiro. Você, com a idade que você mudou em Cubatão, então você estudou nas escolas públicas do município. Sim, sim, eu tive o prazer e a honra de ter estudado no primeiro Parque Infantil do Jardim Casqueiro, que é ali onde fica hoje o EMEI Amazonas, se eu não me engano. Não, Unidade Básica de Saúde ali no Pamos. Ali no Pamos? Isso. Onde hoje é o Pamos? Na Rua Espanha, exatamente. Era a escola ali. Isso, ali era a Sociedade de Melhoramentos do Jardim Casqueiro, a SOMECA, né? Era o parque infantil e no fundo tinha um galpão que era do Esporte Clube Jardim Casqueiro, o salão de baile do Esporte Clube Jardim Casqueiro. Bom, então você conhece bem o Casqueiro desde a sua origem. Eu tive até o prazer de poder participar de um trabalho de TCC da maestrina. Na IUC? Não. Não, a Sônia Onuki. Sônia Onuki. Sônia O trabalho do TCC dela com alguns materiais que eu tinha do Parque Infantil, que foi o primeiro Parque Infantil. Foi muita honra minha eu ter participado daquele trabalho, ter podido ajudar no trabalho dela, que é fantástico, maravilhoso. Maravilha. Tico, lembranças dessa época de infância? Olha, cara, me trazem boas recordações, mas me trazem também algumas não muito boas que eu acabei participando, que foi no Parque Infantil, onde eu quebrei a cabeça, tomei um tombo. Depois o Jamboleiro, onde é a Praça da Independência, com 11 anos de idade também eu tomei um tombo lá de quase que 8 metros de altura. Um garoto de realmente calmo, tranquilo, sem dar problema para a mãe e para os pais, né? Sem problema nenhum. Um garoto que nasce de 7 meses já veio um pouco apressado, né? Então aí aconteceram algumas coisas que deixaram a gente assim meio marcado, né? Marcou na minha história, né? Mas graças a Deus a gente vai superando tudo isso. É o mais novo, é o mais velho? Quantos irmãos? Eu sou do meio. Eu sou o mais revoltado, porque eu fiquei no meio entre 4 homens e 2 mulheres. Eu tenho 2 irmãos mais velhos do que eu, que é o Jorge e o João, e depois a minha irmã, a Belinha. Depois de mim vem a Ilka, e depois Pedro e Dilson. Quer dizer, eu fiquei entre 2 mulheres e 4 homens. Então eu era meio revoltado. Assim. Eu era o mais protegido e não enxergava isso na época, né? Achava que era o menos amado, menos querido. Porque se eu não tinha ambiente com os mais velhos, com os mais novos também eu não tinha. Com as irmãs eu também não saía. Então eu acabei formando meu grupo fora de casa. Acabei a minha turma sendo fora de casa. Depois que meu irmão mais velho casou, aí a gente ou antes mesmo dele casar, a gente já estava mais entrosado, que a maturidade vai chegando e a gente vai... Aí a idade vai subindo. Exatamente. Também, né? Vai começando a acompanhar isso, os irmãos, aí a gente 14, 15, aí já 16. nos aproximamos mais. O que você lembra do tempo de escola? Olha, rapaz, no tempo de escola eu me lembro muito do grupo escolar do Jardim Casqueiro, onde eu tive o orgulho de estudar, que é o Antônio Ortega Domingues. E eu gostaria de ver até a administração fazer um reconhecimento para aquela escola, porque completou na década de 90, 100 anos de idade, né? E ali me traz muitas recordações, porque ali foi o primeiro grupo escolar que eu estudei, depois ali foi o ginásio, foi formado o ginásio estadual do Jardim Casqueiro, e eu tenho um carinho muito grande pelaquela escola, que eu gostaria inclusive de ver a administração de alguma forma contribuir para o desenvolvimento daquelas crianças que estudam lá, que eu acho que ali ela merecia uma quadra suspensa ali em cima do Ortega. Eu acho que cairia como uma luva ali, para que as crianças não ficassem praticando o basquete, como eu vejo quando eu passo lá, na parede da sala de aula. O Casqueiro como um dos bairros mais antigos de Cubatão, foi um bairro projetado. Não nasceu assim, foi uma coisa projetada, quadras projetadas, ruas projetadas. Sim. Como é que você vê o Casqueiro da sua época e o Casqueiro de hoje? Olha, com relação ao desenvolvimento, melhorou e muito. Agora, com relação à segurança, a gente acaba perdendo um pouco de segurança e aquela tranquilidade. Eu digo segurança com relação à criação dos nossos filhos. Ali no Casqueiro, todo mundo se conhecia.
existia uma nesga que separava ali Jardim Casqueiro e Vilas Bandeirantes. E o pessoal era totalmente conhecido. Se eu tivesse em determinado momento na Vila Bandeirantes, o pessoal que morava lá, as famílias que moravam lá, me conheciam. E o inverso também era verdadeiro. E o que acontece? Os pais cuidavam dos filhos dos outros também. Existia muito na nossa infância, na época de horário de verão, a gente permanecia nas ruas até tarde da noite e sem problema algum. Hoje é lógico que nós tínhamos dificuldades, sim, tínhamos dificuldade com relação à saúde, que nós não tínhamos pronto-socorro no início lá, nós tínhamos dificuldade com relação a transporte, que nós tínhamos que ir para a Avenida Bandeirantes para pegar o Papa-Fila para poder ir para Santos, tínhamos dificuldade em comércio, mas hoje não, hoje nós temos tudo lá, nós temos comércio, nós temos empresas de pequeno porte, nós temos escolas, nós temos até universidade, né? Temos até universidade lá, no Instituto Federal. Temos banco, então hoje... O bairro desenvolveu. Desenvolveu para melhor. E eu acredito que com a chegada do Conjunto São Judas, do Conjunto Rubens Lara, só trouxe a melhorias para o bairro. Aumentou o número da população, Sim. Que aumentou o número de serviços Exatamente, também, né? exatamente. Agências bancárias e tudo mais. Tudo, o bairro está mais transporte, independente. área de saúde. Está tão independente assim do centro da Exatamente. cidade. Eu vejo hoje como Casqueiro, e eu sempre digo isso quando eu estou fora de Cubatão, eu digo que o Casqueiro é o maior bairro residencial da América Latina. Tico, bom, festas tradicionais do Casqueiro. Você participou de algum? Você tem cara de que era festeiro. Na realidade a gente sempre gostou, e isso acho que é uma doença que a gente pega de herança dos pais, Contágio. Né? O meu pai ele sempre foi festeiro, sempre gostou de trabalhos sociais, inclusive eu considero ele como o maior assistente social sem nunca ter sido do Casqueiro, porque ele era uma pessoa muito conhecida e todas as épocas ele gostava de promover festa, ele participou de Sociedade de Melhoramento, de Esporte Clube de Lazer, e a gente aprendeu isso com ele. E depois dele veio o Jorge, criou lá a festa do Siri no Casqueiro. Depois disso eu passei a fazer parte da administração também no futuro, nós criamos lá a festa da carne seca no Jardim Nova República, nós tivemos a oportunidade de trabalhar na área de turismo, fizemos 3 festivais de turismo para levar o cubatense para conhecer os atrativos turísticos de Cubatão. Fizemos várias banhas da Doroti, Festa do Siri? Festa do Siri, e Festa da Primavera, Festival do Folclore. A gente sempre esteve envolvido nisso e a família sempre esteve envolvida nisso e o povo casqueirense gosta disso, o povo cubatense gosta disso. Voltando a falar um pouco da história do Tico, você estudou na escola pública, né? Sim. E depois de terminar a 8ª série, na época, né, o colegial, para onde seguiu o Tico? Eu me formei em administração de empresas. Eu fiz um curso de administração de empresas. Até os 18 anos eu trabalhei no comércio. Trabalhei em óticas. Começou a trabalhar cedo? Comecei a trabalhar, na realidade, no turismo com 6 anos de idade, que era lá na beira do Rio Casqueiro, ajudando os paulistas a transportarem vara de pesca, isopor, caixa de isopor, lanche, tudo para o barco. E aguardava eles no retorno para poder descarregar os peixes e ganhava meu trocadinho ali desde cedo para ir para o cinema. Desde cedo. Desde cedo. E com 14... Não te fez mal algum? De jeito nenhum. Com 14 anos já comecei a trabalhar registrado, com 18 eu fui para a indústria e pelo fato de ter trabalhado com produto químico agressivos, eu acabei me aposentando até cedo. Me aposentei. Mas você tem uma passagem também por outros... No comércio você trabalhou também dentro de alguma coisa relacionada à ótica? O que é? Trabalhei em ótica. Dos 14 aos 18 anos trabalhei em ótica. Eu fui um ótico prático sem diploma, né? Eu trabalhei na parte de surfaçagem, que é onde já a preparação das lentes, trabalhei na parte de montagem de óculos, e desde a faxina, né? Em ótica, na Baixada Santista, você entra, você faz de tudo, você faz faxina até trabalhar na máquina mais
aprimorada que tiver. Já quando eu saí com 18 anos de Santos, que eu fui trabalhar um período em São Paulo, lá em São Paulo você já é mais específico. E como eu cheguei com 18 anos, eu trabalhava em todos os equipamentos, eu passei por um bom tempo lá até liderando uma equipe e fazendo um revezamento, né? Ensinando as pessoas a trabalharem nas outras máquinas. Mas com 18 anos o meu pai acabou falecendo, eu voltei para Cubatão e aí meu lado foi voltado para a indústria. Me diz uma coisa, o jovem Tico sonhava com o que para sua vida? O que ele imaginava ser, o jovem Tico? Olha, a princípio eu queria ser uma pessoa melhor do que o meu pai. E eu não consegui. Ele era ser Era o superado. meu espelho. Era para ser Era o meu superado. espelho. Eu sempre achei que eu seria melhor do que meu pai. E eu não consegui ser igual. E tento até hoje. E vou continuar tentando, fazendo com os meus filhos tudo que ele fez por mim. E filhos são filhos, erro com erros, os acertos. A gente vai estar sempre do lado, apoiando e se errou tentando ensinar o melhor, se acertou parabenizando e valorizando. Mas eu queria ser isso, queria ser uma pessoa íntegra, assim como meu pai, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta. Isso eu acho que eu sou. Mas com relação a passar o que ele passou para mim de aprendizado, de conhecimento, eu acho que eu não vou conseguir passar isso para os outros, não. Você, bom, para quem, bom, a maior parte, acho que eu nunca comentei sobre isso, mas eu tive o prazer de já conhecer o Tico Barbosa. Ele devia ter seus 18, 19 anos, eu entre 6 e 7 anos de idade, por aí, mais ou menos. E ele começou um relacionamento com uma pessoa que era ali, praticamente vizinho na Vila Nova, né? Todo mundo se conhecia, as famílias se conheciam, e eu vi aquele jovem adentrar aquela rua e começar ali um relacionamento cabeludo. Realmente, foi na época de 1975 quando eu lhe conheci, Márcio. Isso. Eu comecei a namorar minha esposa Hilda, para quem eu mando um beijo, um abraço, e agradeço a ela por me aturar até hoje. Isso já fazem mais de 45 anos, 46 anos vai fazer. E graças a Deus, ela é minha companheira até hoje. É uma pessoa que me apoia em tudo que a gente faz, em tudo que a gente... mesmo contrariando ela, né, que isso, o fato do meu envolvimento com área de esporte, política, acaba te afastando um pouco de casa, mas ela acaba entendendo, reconhecendo e me apoiando sempre, graças a Deus. Um beijo para ela. Como começou esse relacionamento com a Hilda? Olha, rapaz, isso foi por causa de futebol. Na comunidade, eu fui convidado para ir para a comunidade do Casqueiro, que era a comunidade católica da igreja São Judas Tadeu, e ela fazia parte da comunidade da Vila Nova. E num encontro esportivo dentro do Centro Esportivo Castelo Branco, eu vi ela e foi paixão à primeira vista. Primeira vista. E já 3 meses depois a gente já estava namorando. Quer dizer, no terceiro encontro, né, a gente já estava namorando. Na época eu trabalhava na mesma empresa que o pai dela, na União Carbide. E aí tomei a coragem, fui falar com ele e falei, olha, Seu Adalto. Falei, eu quero namorar sua filha. Se eu não deixar, a gente vai namorar escondido. E falou, bom, já que é assim, então vai lá para casa. Melhor vir para casa, então. Me poupa a preocupação. Isso foi na época que eu conhecia ali a família do seu Gersino, todos os irmãos do Márcio. Naquela época você já trabalhava na indústria? Foi quando já tinha ido para a indústria, já estava com 19 anos. Foi a primeira indústria que eu trabalhei, foi na área da Copebras, né? Era uma empreiteira. Depois eu tive na área da União Carbide e fiquei na União Carbide um bom tempo. E passei pela Carbocloro, passei pela Pepasa na Lemoa e acabei me aposentando na Dow Química no Guarujá. Você comentou a respeito de que você gostaria de ter sido uma pessoa melhor do que o seu pai. Você tinha isso, que você iria alcançá-lo e ultrapassá-lo. Hoje você diz que nem alcançá-lo você conseguiu. O que faltou, Tico? Já que você iniciou uma carreira, iniciou um trabalho, conheceu a pessoa com quem convive até hoje, o amor à primeira vista, teve aí a sua oportunidade, o jovem que não se sentia amado e de repente descobriu que era o mais protegido.
O que falta para alcançá-lo, Tico? Na realidade, falta muito tempo ainda, porque eu acho que os 47 anos de vida que ele teve, cara, em termos de experiência de vida que ele tinha, ele conseguia enxergar no futuro. Ele não precisava sair de casa para ir atrás dos filhos para saber o que os filhos estavam fazendo. Ele não precisava repreender quando a gente, só pelo olhar, a gente já estava sendo repreendido, sabe? Aquela Não precisava palavras. não precisava palavras. A sensação de estar ao lado dele, cara, tu já absorvia conhecimento, de ver o que ele fazia, da forma que ele era reconhecido na rua. E isso tudo, eu acho que nenhum de nós, os irmãos, vão conseguir, porque ele era uma pessoa especial. Na realidade, ele era uma pessoa especial e eu tenho comigo que eu nunca vou conseguir ser igual a ele. Melhor então, jamais. Porque eu sinto falta, hoje, por exemplo, hoje meus filhos moram mais afastados. Eu tenho um que mora na Irlanda, outro mora em Ribeirão Pires. Então, essa proximidade que nós tivemos até os 18 anos, eu não tenho hoje com os meus filhos. Então, talvez seja isso, a distância. O que falta seja mais a distância, mais proximidade, né? Falta proximidade, o que atrapalha é a distância. Né? Você tinha quantos anos quando ele faleceu? 18? 18 anos. 18 anos. 18 anos. E estava trabalhando fora. Já estava trabalhando poucos meses. Eu tinha saído de casa há poucos meses e justamente eu saí de casa. Quando eu saí de casa eu falei para ele: olha, pai, eu estou saindo e eu quero ser igual ou melhor que o senhor. Foi as últimas palavras com ele? Exatamente. Eu falei: eu quero ser igual ou melhor que o senhor. Ele falou assim: a porta da rua, da casa vai estar sempre aberta para você. Porque ele saiu com 18 anos e eu queria ser igual a ele. Você eu queria ser igual. Ele saiu com 18 anos do Rio Grande do Norte, veio parar no Rio de Janeiro, ingressou na Marinha, depois veio para o Corpo Fuzileiro Naval em Santos. E eu tinha esse espírito aventureiro dele. Eu falava: eu quero também sair, eu quero ser igual. E quando ele faleceu, eu estava em São Paulo, trabalhando em São Paulo. E na Xavier Toledo, ao lado do Mapping, ali na praça, perto do Teatro Municipal, e eu havia recebido um convite para ir para Ribeirão Preto. Eu já estava aventurando, já ia para Ribeirão Preto para tomar conta de uma ótica lá. Então, eu tinha isso comigo, mas sem me afastar de casa, lógico, sem me afastar todo final de semana eu estava mantendo a minha relação com a família em casa. Mas eu acho que o que falta vai faltar sempre é tempo. Tempo de eu ter 18 anos é muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. E se eu tivesse convivido mais com ele, talvez eu tivesse aprendido muito mais. Alguma mágoa? Mágoa nenhuma, não tenho. Graças a Deus eu não consigo guardar mágoa. Eu não tenho inimigos. Eu acho que eu sou uma pessoa autêntica. Às vezes eu acabo, já sofri algumas retaliações por ter falado demais. Por ser verdadeiro. Por ser verdadeiro. Certo. Então a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo a fechar um pouco mais a boca, porque às vezes você fala a verdade e a verdade incomoda. Machuca, né? Machuca, a verdade dói. Então eu prefiro. A Hilda me cobra muito, ela falou assim: olha, não pode dar espaço para o Tico, se ele começar a falar, ele fala demais, e para cada assunto tem uma história. E aí ele fala besteira, e ele começa a se prejudicar, e realmente o microfone é uma arma. Se você falou aqui, não tem como você retirar depois. Mas eu não tenho, graças a Deus, não tenho mágoa nenhuma, eu só tenho que agradecer a muita gente. Você passa a impressão de ser o irmão mais velho, é assim? Aquele que todo mundo procura para ouvir conselho, para conversar? Nada, cara, não sou não. Por incrível que pareça, eu acho que aquele que a gente mais ouve hoje é o caçula. É o caçula? É o caçula. Deus, é o caçula. O João também é uma base de apoio, mas a família é muito unida, a gente sempre está conversando. Sempre que existe a necessidade de se reunir, a gente se reúne e todo mundo se ajuda, graças a Deus. Tico, você é uma pessoa de um alto astral, de uma superação, de uma inteligência, de um nível cultural que é perceptível. Você é uma pessoa vivida e que aprendeu com a vida, vem aprendendo com a vida. Momentos difíceis. Sim. Momentos difíceis, momentos do acidente, momentos que fizeram uma mudança na sua vida. Você tem condições de falar desse momento, do acidente, Tenho, do sentimento, dessa...
Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Onde eu vou, eu usei durante muito tempo prótese, né? E hoje eu parei de usar a prótese até porque ela te tira um pouco da mobilidade. Embora ela te dê um visual diferenciado, né? Quem vê de longe imagina que você seja uma pessoa normal, só a parte estética, mas é muito incômodo para quem Desconfortável. é desconfortável, principalmente no meu caso que é acima do joelho, então é no terço médio da coxa. Isso impacta muito no posicionamento do encaixe. Quando é abaixo do joelho é mais tranquilo. Eu imagino, né, que seja mais tranquilo, que eu não. Mas o meu acidente aconteceu no momento que eu já estava aposentado, estava trabalhando já como autônomo, mas não tive problema nenhum, não. Eu dei graças. Anos? Eu estava com 39, 40 anos. 40, porque pela indústria química, a aposentadoria é Eu especial. eu aposentei, eu estava com 40 anos. E graças a Deus eu tive muito apoio da família, muito apoio dos amigos. E eles se surpreendiam quando iam me visitar, porque eu nunca gostei, eu acho que nenhuma pessoa com deficiência gosta de ser olhado com dó. Com dó. Então quando eles entravam para me visitar no hospital, eles se surpreendiam. Porque eu entrava contando piada. Eu posso falar um fato aqui que ocorreu com um supervisor meu, que trabalhei com ele na União Carbide, e depois nós fomos trabalhar junto na Dow Química no Guarujá. Alexandre Tavares Pinho, um grande abraço para você, meu amigo. Que assim que eu saí da UTI, onde eu permaneci por 12 dias, né? E fui para o quarto. Na primeira visita que ele foi me fazer, ele entrou no quarto com 2 revistas e eu estava ainda, meu irmão Jorge era vivo ainda e a gente tinha muita afinidade, a gente só no olhar já se falava. E a gente Seu irmão também. Conheceu. Por telepatia a gente se falava. Aí quando o Alexandre entrou no quarto, que tinha mais 2 amigos, estava mais o Márcio e o Petralha e o Jorge. E quando o Delgado, o meu amigo Delgado, entrou, eu olhei pro Jorge e dei uma. Aí Jorge falou: olha, Tico não está bem hoje. Agora você imagina, eu numa cama, com uma perna numa tração, a outra amputada, e os braços, o peito cheio de catéter lá. E de aparelho ligado. Delgado entra e eu estendo os braços para ele e falo: papai. E aí ele vem na minha direção, já começa a chorar, eu abraço ele e eu falo: meu amigo, você pensou que eu tivesse ficado aleijado de bobo? Dali em diante foi uma gritaria dentro do quarto, que ele começou a me xingar, me ofender mesmo, com palavras de baixo calão. Aí a enfermeira entrou e falou: o que está acontecendo? Não, eu quero que ele morra aí, não dê remédio para ele não, esse cara tem... Então eu surpreendi muita gente, graças a Deus, eu surpreendi muita gente, porque aconteceu, foi uma fatalidade. O que eu posso fazer? Eu tenho que assumir e continuar minha vida, e continuei. Teve um momento de revolta, negação, essas coisas, não? Não, eu senti... Passou de pulou logo a etapa? Não, eu senti a primeira vez, eu tive um momento que eu fiquei triste. Foi quando eu encostei ao lado de um campo de futebol, lá na usina Henry Borden, naquela rampa que não sei se você conhece, do lado do campo, e fui assistir uma partida de futebol. E aquilo mexeu comigo, como eu gostava de jogar. Eu peguei e saí com o carro, já estava até dirigindo, saí com o carro. Aquele momento mexeu com você? Mexeu comigo, e aí eu falei: vou voltar, porque eu não posso mais jogar, mas eu posso assistir. Então eu voltei. Não vou fugir disso. Não vou fugir disso. Aconteceu, foi uma fatalidade. Então tem que encarar a vida e vamos tocar o barco em frente. Você acabou se tornando exemplo para muita gente. Acabou fazendo com que muitas pessoas observassem uma dificuldade, a superação da dificuldade de forma diferente. Olha, eu não gostaria nem de ser colocado assim como exemplo, sabe? Porque eu vi nessa minha condição de deficiente, eu vi tantas pessoas em situação piores e passarem melhores exemplos, coisas, sabe, de superação, de força de vontade. Nós temos aqui no Cubatão inúmeras pessoas que passam isso, sabe? Então quando falo você é exemplo, não sou exemplo não, eu lhe mostro mais exemplos. Eu quis sim participar. Todas as vezes que me procuraram, olha, tem uma pessoa em determinado lugar que sofreu um acidente, dá para tu ir lá? Eu vou lá e mostro: olha, não acabou a vida. Vamos continuar vivendo, cara. Não é por causa disso, eu perdi a perna, eu desencaixava a perna, encaixava a perna, mostrar, tá vendo? A vida continua, cara.
Nós temos que tocar a bola para frente. Não é um empecilho desse que vai fazer com que a gente pare, que a gente se tranque e fique em casa. Isso é que eu peço ainda hoje para as famílias. Não vamos esconder as pessoas com deficiência, não. Nós temos que integrar ela à sociedade. Nós temos que colocar as pessoas em contato, sabe? Para mim é muito normal. Ainda ontem eu estava em determinado local e uma criança passou e falou para o pai: olha, pai, é o Saci. E eu me coloco, eu sou o Saci mesmo, sabe? Então eu incentivo, eu mostro. Quando a pessoa quer ver a prótese, eu mostro a prótese. Quando quer ver a perna, eu mostro a perna, eu mostro o coto, conto a história e falo a verdade. Porque a criança você tem que falar a verdade. Sim, tem que ser sincero, mostrar a realidade. Então na realidade não sou exemplo, não tem muitos exemplos bons por aí. Mas isso a gente vai fazer em outro programa. Eu com certeza vou ter você aqui participando de mais alguns programas, a gente falar especificamente desse trabalho que você começou a desenvolver depois do acidente e que vem voltado para a acessibilidade. Sim. E isso a gente vai falar de um outro momento, a gente vai falar sobre isso. Hoje aqui é para falar de você, do Tico. Falamos já do acidente, da sua carreira, vamos falar da família, filhos, netos. Rapaz, eu fui pai aos 24 anos. Tenho um filho que vai fazer 41 já. Esse filho me deu 3 netos, né? 2 netos e uma neta. Um com 19 vai fazer, uma com 18, outro com fazer 14 anos. Tenho um filho com 35 anos, o Diego, que está na Irlanda, me deu 2 netas também, Iris e Lara. Então eu sou um pai realizado e um avô gratificado. Você falou do filho na Irlanda, ou seja, você quando o filho querendo ganhar o mundo e o filho na Irlanda agora. Quando ele me falou que pretendia sair do país, tentar a vida fora, eu dei total incentivo. Eu tinha essa vontade. Então eu não posso, embora com o coração partido de ter que ficar afastado das netas, e dele também, da nora, eu não pude evitar, a não ser dar apoio, falar para ele, vai, justo, filho, né? eu acho justo. que... Teve apoio quando Exatamente. precisou. Eu acho que você tem mais aqui mesmo, e quando quiser voltar, a casa está aqui. E a gente se fala, graças a Deus, hoje, a gente, pelo WhatsApp aí, a gente consegue se falar diariamente, eu vejo minhas netas diariamente. Não tem aquele calor de estar próximo, mas eu creio que final desse ano e no ano que vem a gente vai poder estar junto novamente. Tico, casa cheia sempre? Já tive mais Sente quando... falta? Sente falta. Olha, até que eu sinto, mas eu não posso evitar, porque eu sempre tive a casa cheia de sobrinhos, de afilhados, mas os sobrinhos crescem, constituem suas famílias, e aí vão ampliando a família, e os filhos crescem também, vão se afastando, e hoje a casa está cheia de espaço. Eu e Hilda. E a Jo, que está com a gente, já há mais de 15 anos, que a gente considera da família também. Então, eu sinto falta, sim, mas também não gostaria que como fosse a rotina que era na época de sexta, sábado e domingo. Já estou um pouco mais velho, um pouco cansado. Viveu esse momento, né? Esse momento Vivi, de casa cheia. Agora a velocidade um pouco mais baixa. Agora, Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, assim já está bom demais. Esse distanciamento já está bom. Já está de bom tamanho. Porque a gente já começa a não ter tanta... Não digo paciência, mas aquela preocupação que você teve de pai, você vê hoje sobrinhos netos pequenos, e eles subindo em cadeira, ou subindo em mesa, ou descendo escada, isso já preocupa demais. Então isso é que eu temo, sabe? Eu fico muito preocupado, essa sensação de proteção. De proteção, de estar ali de olho, atenção total o tempo todo. E a molecada hoje tá demais, estão tudo pelado. 10 vezes mais, né? Já nasce com o celular na mão e subindo escada, subindo mesa, isso me deixa um pouco apreensivo. Você se envolveu no transporte, trabalhou em transporte, trabalhou com turismo. O céu é limite? Olha, trabalhei sim com transporte, foi um período bom da minha vida e ainda tenho alguma coisa ligada a transporte, né? A gente está resolvendo, mas trabalhei com turismo, foi um baita de um prazer trabalhar com turismo.
conheci parte da minha cidade que eu não conhecia, cara, sabe? E a gente desenvolveu um trabalho aí que foi fantástico e a gente viu que hoje a administração ela deu continuidade, graças a Deus, ela deu continuidade, está dando continuidade. E eu vejo que é o futuro realmente. Tem muita coisa aqui em Cubatão que precisa ser mostrada e o cubatense precisa realmente conhecer a sua cidade. Eu acho que muito em breve a gente vai poder transformar assim, Cubatão numa cidade realmente turística e uma cidade inclusiva, né, também, sabe, e acessível, né? Eu acho que tudo isso tem que se juntar. Eu fico feliz em ver que a administração está preocupada com o desenvolvimento do turismo em Cubatão e a gente, o que puder colaborar, pode ter certeza que a gente vai estar colaborando. Quais são os projetos, Tico? Olha, projetos eu tenho, inclusive alguns não colocados em papel, tenho alguns em papel, tem ideias que inclusive pode ser aplicada para turismo, pode ser aplicada para esporte, e a gente está à disposição de colaborar, porque fui convidado recentemente para participar de uma reunião na Secretaria de Turismo, me coloquei à disposição de colaborar, porque eu acho que eu sou cubatense. Antes de mais nada, eu quero ver a minha cidade bem. E eu estou vendo, graças a Deus, eu estou vendo ela crescer. A gente já teve participação no esporte, já fui diretor da Federação Paulista de Esporte, quando nós desenvolvemos a criação da Raia Olímpica. Tive na área de turismo, tive agora na área de pessoa com deficiência. Então, eu quero estar participando. Eu acho que eu quero estar ajudando a cidade a crescer, contribuindo com a cidade. E por onde eu passei, desde a administração regional do Casqueiro também, por onde eu passei, eu acho que a gente deixou legado. Isso é que é importante. Eu acho que a minha contribuição eu tenho dado e eu sei que eu tenho muito a dar ainda para Cubatão, pode ter certeza. Tico, nós estamos chegando ao final do programa. O programa agora é um novo formato, mais contract, mais um tempo reduzido, mais dinâmico, mas não dá para deixar de falar, de chegar nesse ponto e comentar sobre isso, né? Na vida da gente, tem pessoas que passam e ficam, pessoas que passam e marcam. Me fala para o Tico Barbosa, quais são as pessoas importantes na sua vida? Olha, cara, na realidade se eu for contar, acho que vão faltar dedos, eu só tenho 15, né? Então vão faltar dedos, mas eu tenho muitas pessoas e eu me reservo no direito até de não citar nomes, porque são tantas pessoas que passaram pela minha vida e que passam pela minha vida que eu tenho que agradecer, que talvez um número incalculável, cara. Eu não conheço ninguém que... Já tive pessoas que a gente teve desafeto, mas coisa de jovem, coisa de adolescente, e hoje são todos meus amigos, graças a Deus. Eu acho que a gente não deve guardar mágoa de ninguém, mas deve amar a todos. Eu acho que eu tenho que dizer para você, Márcio, eu te amo, Márcio, sabe? Entendo. Eu amo a Maria Clara, eu amo todos vocês, porque essa oportunidade a gente não pode perder de falar do amor, sabe? Sim. Porque o que você vai levar dessa vida, se não for o bom relacionamento que você teve daqui? Eu não sei nem como é que é do outro lado, mas eu vejo que eu estou perdendo muitos amigos. Graças a Deus a gente ainda está conseguindo ver alguns, mas a gente espera que essa pandemia passe e a gente deixe de receber notícias ruins. Essa aqui, o que eu mais desejo hoje é não receber notícias ruins e falar do amor. Falar, eu te amo, eu amo a Maria Clara, eu amo a Hilda, eu amo meus filhos, eu amo todo mundo. Eu acho que o amor ele pode transformar as pessoas e a gente tem que aproveitar o máximo possível essa passagem nossa por aqui para disseminar o amor, disseminar a amizade, sabe, esse bom relacionamento. Chegamos no finalzinho, quero te agradecer, mas antes, sua palavra final, sua mensagem, aquilo que você quer dizer para quem está nos acompanhando agora. Olha, eu só quero agradecer a oportunidade, Márcio, de você ter me dado de vir aqui falar um pouco de mim. Eu acho que, realmente, como você falou, a gente ia ficar muitos programas aqui, porque cada assunto tem uma história. Hilda mesmo diz, não dá um assunto que não tem história. Agradecer a você, agradecer a Maria Clara, agradecer aos ouvintes pela paciência de estar nos ouvindo aí, um pouco da nossa história.
e dizer que eu acredito que nós vamos sair dessa pandemia, que nós ainda iremos estar juntos todos novamente e poder comemorar a vida. Eu te agradeço, Tico, estar aqui conosco, um prazer enorme, e é só a vida que pode nos proporcionar isso, né? O encontro lá, há muitos anos atrás, década de 70, e vários reencontros, e hoje aqui eu tenho a oportunidade de falar mais da sua vida, conhecer muito mais de você e trazer isso para todos aqueles que estão nos acompanhando agora. Muito obrigado. Muito agradecido. Agradecendo a Maria Clara, que está nos botões eletrônicos, agradecendo sempre a sua audiência, lembrando que esse programa vai ficar à disposição, você vai acompanhá-lo, ele só sai do ar a partir da próxima semana e vai para o arquivo da Virtual, ok? E você pode acessá-lo lá novamente. Agradecendo sempre a sua audiência, desejando a você um dia maravilhoso. Se for à noite, um bom descanso. Se for pela manhã, conquistas, vitórias. Siga o seu dia, é a sua vida, vale a pena ser vivida. E até o próximo programa, se Deus quiser.